Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Inicialmente, eu queria pedir desculpas ao Léo Pereira, queria pedir desculpas a todos vocês, porque ontem, tanto na live do Deco, como na minha live, após o jogo, eu procedi realmente uma análise equivocada sobre aquele gol que o Neneca acabou entregando para o São Paulo de maneira bizonha. Na verdade, eu botei também a culpa ali no Léo Pereira, acho que muito mais pela minha indignação, e isso aí eu não vou abrir mão, da falta de recursos dos dois zagueiros que vieram para o Flamengo esse ano, tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique, de saírem com a bola, porque ou eles horizontalizam a bola, ou eles recuam para o goleiro e ainda tem a opção de chutarem aleatoriamente para frente, porque ainda que dessem um chutão olhando para onde vão fazê-lo, acho até que seria importante, porque pode funcionar, por exemplo, aquela casquinha do Bruno Henrique, tendo o Flamengo a oportunidade de pegar aquela segunda bola, isso realmente funciona muito com o Flamengo, mas tanto as cabeçadas como os chutes do Léo Pereira e do Gustavo Henrique são bastante aleatórios e nós sempre acabamos devolvendo as bolas para o adversário. Isso é praxe no time do Flamengo. Então acho que eu, como estava impactado com o grande volume de bolas recuadas para o Neneca e para o Diego Alves desde o início da partida, acabei culpando o Léo Pereira ali também, quando na verdade ele mais uma vez, é verdade, atrasou a bola para o Neneca, mas ele correu para o lado, se posicionou para poder receber, e era só o Neneca devolver para ele, para que ele pudesse sair jogando, ou então para que desse aquele costumeiro chutão. Mas não, o Neneca realmente resolveu agir daquela maneira e nós acabamos perdendo injustamente aquele jogo. E é nisso que eu quero focar aqui com vocês. Injustamente, porque o Flamengo ontem foi outro time. O Flamengo ontem jogou de maneira muito parecida, claro que sem toda aquela performance, mas no esquema tático 4-4-2, muito parecido com as missões dos jogadores, com a liberdade de flutuarem pelo campo, de maneira muito equivalente ao time do Mister. E o Rogério Ceni é vitorioso, por isso ele é alguém que nós devemos considerá-lo, por ter dito e assumido que jogaria da mesma forma que o Mister, ou seja, que ele preservaria algumas conquistas táticas que o Mister implementou no time do Flamengo. Isso é muito bom, porque ele se mostrou desprovido de vaidade e entende exatamente que o mais importante é a glória do Flamengo e não a glória individual. O mais importante é o Flamengo campeão, a torcida feliz, e não um treinador que, se for campeão, naturalmente vai se vangloriar de ter implementado um estilo diferente do antecessor e foi campeão, ainda assim como era o caso da vaidade, da arrogância do Domi. Não tem nenhuma dúvida disso. Então o Flamengo ontem jogou muito bem, muito melhor do que o São Paulo. Aquele primeiro gol foi a primeira finalização do time de São Paulo. É verdade, futebol é bola dentro da rede, mas tem alguns aspectos aqui que eu quero pontuar com vocês, para que vocês possam entender que, moldado, lastreado, endossado por parâmetros técnicos, quero eu lhes dizer que estou muito confiante na vitória do Flamengo na quarta-feira que vem. Porque aquele gol, como eu falei, foi a primeira finalização do São Paulo. O São Paulo foi completamente dominado pelo Flamengo. Eu poderia dizer aqui para vocês tranquilamente, inclusive aquele pênalti eu questiono até agora se o Gabigol estava impedido ou não. Aliás, perdão, aquela jogada, questiono até agora. E teve outros, dois toques na mão de bola dentro da área adversária, e que o juiz acabou não dando, interpretação subjetiva do VAR, enfim, sempre prejudicando o Flamengo. Ainda que vocês entendam que realmente não tenha sido um ou outro, o que não é o meu caso, eu acho que ao menos um dos dois ele poderia ter dado. Ainda que isso aconteça, eu quero que vocês façam uma reflexão, caso isso acontecesse lá na área do Flamengo, porque se isso acontece lá na área do Flamengo era pênalti. Não tem nenhuma dúvida disso aqui. Sempre digo para vocês que as instituições do futebol brasileiro, elas prejudicam substantivamente e transparentemente o Clube de Regata do Flamengo, e foi exatamente aquilo que aconteceu na noite de ontem. Mas não foi por isso que o Flamengo perdeu. O Flamengo teve 7, 8 oportunidades no primeiro tempo, entrou no segundo tempo com um ritmo mais lento,
nos 10 primeiros 15 minutos, dando a bola para o São Paulo jogar, e o São Paulo não sabia o que fazer com ela. Porque a única estratégia do São Paulo é pressionar lá no alto. Eles fazem isso realmente muito bem, tentando forçar um erro da nossa zaga, um erro dos nossos volantes. Isso já aconteceu na outra partida, acabou acontecendo ontem novamente, infelizmente, com o Neneca. Eles fazem isso muito bem, eles já jogam juntos há muito tempo. O Fernando Diniz já faz um trabalho de mais um ano no São Paulo, tanto o São Paulo realmente tem esse mérito, porque o jogador erra em função daquilo que o time adversário acaba forçando, ou seja, age de uma forma, eu diria, incisiva na sua marcação lá no alto, e essa marcação, esses problemas que o Flamengo tem, desnudam exatamente a nossa incompetência em sair com a bola. Ou seja, o time muito diferente do ano passado. É verdade, as peças são diferentes, tinha o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, saíam muito bem com a bola, principalmente o Pablo Mari. Foi uma grande perda, mas eu também jamais achei que essa grande perda seria substituída tanto pelo Léo Pereira quanto pelo Gustavo Henrique. É por isso que a única crítica que eu faria ao Rogério Ceni ontem, ainda que eu entenda as suas razões, teria sido a escalação desses dois zagueiros de início da partida, completamente sem confiança, completamente desacreditados por eles próprios, ou seja, não tem nenhuma dúvida, com baixa estima, ingressando dentro do campo, depois de partidas sofríveis que os dois realizaram, principalmente o Gustavo Henrique nas últimas 3 partidas, nas 3 partidas anteriores. Então, essa daí seria a única crítica que eu faria. Mas o Flamengo envolveu muito o São Paulo, o Flamengo se deslocou muito, se movimentou bastante. Claramente, as amarras que prendiam os jogadores do Flamengo nas suas faixas de campo foram desatadas com a saída do Domi. Claramente, os jogadores estavam mais felizes jogando futebol na noite de ontem, mas quis o destino que aquela bola do Neneca, não pensem vocês que eu não estou chateado com o Neneca, estou muito chateado com o Neneca, ele precisa melhorar nesse quesito. Me mandaram 2 vídeos dele da base, errando também de maneira bizonha e entregando o jogo. Mandaram hoje esse vídeo para mim, ele precisa treinar muito isso, porque ele é um grandíssimo goleiro. Isso não vai subtrair a raiva que eu tô dele não, viu? Ele é realmente um grande goleiro, mas eu tô bastante irritado com aquilo que aconteceu, porque aquele gol, realmente, meus amigos, foi ridículo. Vocês são de convir comigo que aquele gol foi ridículo. Então, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de virar o jogo na quarta-feira, e a entrevista do Rogério Ceni foi emblemática nesse sentido, quando ele afirmou aquilo que eu concordo. O Flamengo jogou muito bem, foi uma excelente partida, portanto tende a evoluir. O viés é de evolução. Com o Domi, o viés era de involução. É por isso que ele já foi demitido tarde, já teria que ter saído há muito tempo. O futebol que o Flamengo apresentou, mais solto, mais dinâmico, um futebol mais solidário, principalmente mais solidário entre os nossos atletas, que criavam linhas de passes seguidamente. O futebol que nós apresentamos com aqueles espaços entre linhas erradicados. O Flamengo ontem jogou de maneira muito compacta. Eu vi, inclusive, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira muito adiantados ali, acompanhando o zagueiro no momento em que o São Paulo ia sair com a bola e o Flamengo pressionava lá no alto. Eu voltei a ver a pressão alta por parte do Flamengo, e muito bem organizada, de forma diferente da que o Domi tentava fazer, porque a que o Domi tentava fazer era a marcação individual. A do Flamengo não, ninguém marcava individualmente, o time ia subindo gradativamente em bloco e ia imprensando ali o adversário na sua própria área, uma pressão pós-perda que suscitou muitas oportunidades para nós, dentre elas aquela do De Arrascaeta. Era só tocar para o Bruno Henrique. Na verdade, eu não sei nem se aquela bola do Bruno Henrique, se ele tocasse, iria entrar, porque o Bruno Henrique realmente está muito desconcentrado, ele precisa se concentrar mais, ele está errando gols que normalmente ele não errava, ele precisa se concentrar, precisa caprichar mais, mas acho que isso aí era uma agrura advinda de um momento que o Flamengo vivia, nada atraente sob o ponto de vista daquilo que praticava aos olhos da torcida, e também, eu diria, nada engrandecedor emocionalmente
em função dos resultados que nós estávamos tendo, aquilo que contamina todo o grupo. Portanto, meus amigos, essa é uma análise técnica que eu faço e daí eu extraio a minha opinião de que o Flamengo tem muitas possibilidades, boas possibilidades de vencer até com certa facilidade o time do São Paulo, que só tem um recurso, que é explorar a pressão alta, marcando o Flamengo lá em cima, pressionando, eles fazem bem, e aí o Rogério Ceni tem alguns dias também para poder treinar a nossa saída de bola de maneira mais eficaz. Bastava que o Flamengo vencesse a primeira linha para que nós gerássemos muito perigo para o time do São Paulo, e é muito fácil vencer essa primeira linha, basta que nós tenhamos peças ali que possam fazê-lo tecnicamente. Esse foi o problema do Flamengo ontem, a saída de bola. Aliás, esse tem sido o problema do Flamengo crônico com o Domi, na saída de bola. É verdade que o Domi tinha outros tantos problemas, mas esse aí continua sendo resquício ainda, tenho certeza, resquício ainda da gestão de campo anterior praticada pelo Domenech. Então, meus amigos, confio muito no Flamengo. Na quarta-feira não é um discurso esotérico, não é um discurso auspicioso, extraído e proferido para vocês, para que se animem, não é um discurso motivador, é um discurso técnico. O Flamengo, em função de tudo aquilo que eu acabei de falar, de tudo aquilo que apresentou, eu tenho amplas condições de sair-se vencedor e, por conseguinte, classificado para as semifinais da Copa do Brasil, que é um campeonato muito importante, inclusive sob o ponto de vista da geração de receita que o Flamengo precisa, aliás, qualquer clube precisa, porque as receitas de todos nós, de todas as corporações e clubes incluídos, acabaram sendo frustradas em função desse momento pandêmico que vivemos no ano de 2020. Confio muito no Flamengo na quarta-feira que vem, por razões técnicas. Saudações rubro-negras a todos vocês.